desses metamateriais e ultramateriais, né? E que já foram, inclusive, analisados em universidades, pela própria NASA. A gente tem, por exemplo, um caso brasileiro, que é o caso de Ubatuba, que aconteceu na Praia das Toninhas, em 1957, no dia 7 de setembro de 57, e que envolveu o avistamento de uma nave em forma de disco, né, 2 pratos sobrepostos, aluminizada, que ela desceu até próximo da água, e quando ela foi subir novamente, ela explodiu, e alguns pedaços caíram na terra, ali na areia da praia, outros pedaços caíram no mar, e o pedaço maior no mar. Hoje, o que a gente sabe desse caso? Que alguém coletou isso, a gente sabe que civis coletaram isso, encaminharam para o Ibrahim Suede, que era um colunista do jornal o Globo, jornal carioca, e esse colunista publicou essa matéria naquela época, em 57, e alguns ufólogos se interessaram pelo caso. Dr. Olavo Fontes, que era um médico e ufólogo também carioca, ele foi até o Ibrahim Suede, conseguiu essas amostras que foram encaminhadas a ele e levou para o Ministério da Agricultura no Brasil, fazendo análises e chegando à conclusão que era 99,9% de magnésio puro, ou seja, não tinha uma metalurgia na Praia das Toninhas, nem em Ubatuba, nem no Brasil, que pudesse fazer uma fusão, né, de magnésio nesse alto grau de pureza. Então, isso já chamou a atenção. Parte desse material foi enviado para a APRO, que era uma entidade norte-americana, e hoje esse pedaço está na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, onde o Gary Nolan, que é um microbiologista, fez análises isotópicas nesse material e descobriu que aquele material é 30% diferente de qualquer magnésio que já foi encontrado na Terra. As imagens estão na tela. Isso, esses fragmentos aí, na verdade, esses fragmentos eu recebi de um filho de um militar do Exército, isso após a sua morte, né? O pai dele, né? O pai desse rapaz aí, teria participado dessa coleta desse material para o Exército Brasileiro. A gente sabe que materiais desses foram também para a Marinha, chegaram em São José dos Campos para análise também, né? A gente conseguiu algumas informações interessantes. E esse daí é uns outros fragmentos que chegaram no Museu OVNI na Argentina. Então a Andréa Simondini e a Silvia Simondini, a sua mãe, elas são as curadoras do museu e receberam 2 peças generosas, 2 pedaços grandes. Eu tive lá, inclusive, pesquisando, né, vendo esse material também lá na Argentina, e um pedaço ela recebeu do Ojeda, que era um ufólogo argentino, e que recebeu do próprio Olavo Fontes, que era esse ufólogo brasileiro, carioca. E o outro fragmento foi um marinheiro mercante que cedeu para elas. Pois bem, o Gary Nolan, então, ele fez essas análises e chegou à conclusão de que o isótopo era diferenciado. Vou mostrar aqui só para a gente ter uma ideia. Esse aqui é o Gary Nolan, né, o microbiologista que fez essas análises, né, e chegou à conclusão de que não era algo terrestre. Aqui a gente tem o Olavo Fontes, com os fragmentos originais de 57, né, tem o laudo aqui do Ministério da Agricultura, e quando eu recebi esses 4 fragmentos, eu encaminhei esse material para USP, fazendo uma análise quantitativa e outra qualitativa, né? Na quantitativa deu 99,3 de magnésio puro. Aí a gente tinha uma certa dúvida, né? Será que esse material é um OVNI realmente? Ou será que é um meteorito, né? Pelos depoimentos, a gente sabe que se tratava de algo diferente, de algo insólito mesmo, e com aquele formato característico de disco voador, né? Aliás, é importante frisar que OVNI, né, um objeto voador não identificado, tem nenhuma relação específica com ET. São coisas distintas. Sim. É importante deixar isso claro. É importante deixar claro. Mas olha só, se a gente tem um fragmento, né, de um objeto voador não identificado, analisa e encontra um isótopo diferenciado, por exemplo,
Então a gente já começa a pensar, isso não é da Terra, Uhum. porque não tem aqui um material que a gente possa comparar e falar que é da Terra. Aí a única coisa que chega do espaço para cá são meteoritos. Aí eu consultei especialistas em meteorito que me deram um atestado, eles analisaram essas amostras e chegaram à conclusão de que não são meteoritos, não são sideritos. Então, por exemplo, está descartado também a possibilidade do caso de Ubatuba ser algo relacionado a um evento astronômico, um siderito, um meteorito. Por que isso? Porque meteoritos que já caíram na Terra e que têm na sua composição magnésio têm no máximo 26%. E esse negócio tinha 99,9, 99,3. Então e o isótopo também é diferenciado ali. Então não é algo da Terra. Agora, o mais bizarro dessa história toda é que eu descobri, junto a um professor da FGV aqui de São Paulo, que ele assessorou um outro professor e cientista americano chamado Peter Sturrock, morreu ano passado, e ele esteve em 1985 em Ubatuba para investigar e entrevistar pessoas. E ele fez um trabalho científico sobre o caso de Ubatuba, chegando a duas conclusões. Ou é OVNI ou é meteorito. Como a gente já descartou meteorito, então sobrou apenas o OVNI. E dentro do material que esse professor da FGV tinha e me cedeu esse material, haviam alguns laudos que foram feitos, por exemplo, na Caltech, que é uma entidade que analisa essas tecnologias, essas coisas, já há muito tempo, que fica lá no Vale do Silício, e tinha um específico, que é o anexo 5, que é uma análise efetuada na NASA em 1981, endereçada aqui ao Peter Sturrock, Instituto de Plasma, em Universidade de Stanford, né? Assinado pelo cara da NASA aqui, Richard J. Williams, e que fez a análise aqui, para não ficar dúvida, está escrito aqui, ó, Brazil Magnesium Sample, é uma amostra de magnésio do Brasil, né? Então, a NASA, embora ela minta bastante, né, falando que não pesquisa, OVNI e tal, na verdade ela pesquisa sim, e ela assessora vez ou outra. E no caso brasileiro, esse caso de Ubatuba, houve análises feitas pela própria NASA. Aqui é uma foto só comprovando aí que nós estivemos no Museu OVNI, em Entre Rios, na Argentina, analisando também esses fragmentos, né? Os fragmentos que foram analisados pelo Gary Nolan, eles foram obtidos por um físico francês chamado Jacques Vallée, que também é bem conhecido, uma figurinha carimbada da ufologia, e ele é consultor, já foi consultor do Bigelow Aerospace, daquele Robert Bigelow, que já mexeu com isso também, e também é consultor da NASA. Ou seja, esses cientistas que mexem com o fenômeno OVNI, com esses estudos, também estão atrelados a essas agências espaciais, a esses centros científicos que estudam esse fenômeno. O Edson, inclusive, para não ficar só nas minhas palavras, eu trouxe um Opa! pedaço do metal de Ubatuba, trouxe 2 pedaços aqui para mostrar para vocês. Esse aqui era o invólucro que o filho do militar mandou na época, e se a gente olhar aqui, a gente vai ver que até a escrita é aquela escrita antiga. Foi o pai dele que escreveu. O pai dele, da década de 50. Então nós temos um fragmento... Um fragmento, ó, do objeto voador não identificado. Do objeto que explodiu em Ubatuba. E um detalhe deste caso é que o pedaço maior do OVNI, ele foi resgatado pela Marinha Brasileira, ou seja, a gente tem o depoimento do Virgílio Lopes, que é um pescador lá da região, que na época viu 2 navios da Marinha Brasileira chegando com outro navio de uma bandeira estrangeira, que ele, pela simplicidade dele, ele não sabia qual que era Mostra ali na nossa câmera. Aliás, tem o cheiro eu não identifiquei, mas tem uma coloração meio metálica, né? E é pesada, né? Prata, assim. Meio chumbo, Exato. O cheiro eu não detectei. Impressionante. Impressionante. Deu? Foi comprovado que esse material não existe na Terra. Esse não existe.
nessa configuração isotópica. Os isótopos são diferentes do magnésio terrestre. Porque assim, as pessoas pensam que um metal, ou algum elemento que compõe um disco voador, um OVNI, tem que ser necessariamente algo que não tem na tabela periódica. Lê do engano isso. Na verdade, tudo que tem lá fora provavelmente vai ter também na nossa tabela periódica aqui da Terra. Só que as proporções Só são que diferentes, proporções de isótopos diferenciadas. Né? Bacana. Pode ser que tenha algum elemento... Por exemplo, quer ver uma coisa interessante? O ferro que você tem na tua veia correndo aí, no teu sangue, o ferro, é o mesmo ferro que chega no meteorito. Só que a proporção é totalmente diferente. Só que a proporção é diferente, mas é o mesmo ferro. Então, os elementos da tabela periódica geralmente vão ser os elementos que compõem o disco voador ou algum artefato alienígena, só que tem uma diferença. O isótopo é diferente e geralmente estão em concentrações mais puras. Então, se for alumínio, é alumínio num alto grau de pureza.